Então, meus irmãos, bom dia a todos, os presentes. Que bom estar aqui, né? Recomeçando as nossas atividades. Bom dia também a nossos irmãos internautas, né? Que nós tenhamos uma belíssima reflexão para que nós consigamos, nessa existência, receber essas lições e avançar no nosso processo, nossa caminhada evolutiva. O título do nosso texto hoje, nós estamos no 29º capítulo do livro de Humberto de Campos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, Reportagens de Além Túmulo. O que essa reportagem nos traz nessa manhã? O título já é bastante sugestivo, o diagnóstico. Todos nós buscamos esse diagnóstico, né? Ora na nossa saúde física, ora na nossa saúde espiritual, psicológica, emocional. E a gente deseja sempre, nós que somos apreciadores, ou simpatizantes, ou espíritas, ou espiritualistas, quando buscamos um centro espírita, a gente sempre quer soluções para a nossa vida, né? Então, nosso querido personagem, Tomé Colavida, no texto de hoje, ele vai ser essa pessoa, como nós, que chegou num centro espírita num momento de dor. E vai ter muitos desafios, porque a própria espiritualidade estava preparando ele para ele receber em breve esse diagnóstico, ou não. Mas a ansiedade, o desejo de ter uma resposta fez com que ele recebesse essa notícia num momento que eu acredito, com a leitura do texto, ainda não era o momento. Né? Vamos lá, a leitura do texto, que é um texto longo, né? Vamos lá. É um centro espírita, como eu falei anteriormente, e é uma reunião mediúnica, onde nós tínhamos, como nós sabemos, que se estrutura, né? Apoiadores na oração, doutrinador, dialogador e os médios. E ele participava dessa reunião, dessa busca, porque ele estava fisicamente, emocionalmente abalado. Ele tinha perdido as forças físicas, ele sentia que algo não estava bem com ele. E ele buscou, né, dentro da medicina, não conseguiu esse feedback e ele vai para a casa espírita em busca desse diagnóstico. Vamos ao texto. Antes da reunião, Tomé Colavida imprimiu a carícia habitual aos bigodes longos. Fisgou a médium, Dona Eulália, com um olhar de prevenção e dirigiu-se ao orientador dos trabalhos atenciosamente. Senhor Martinho, vejamos o cabo de meu diagnóstico. Iniciados os serviços psicográficos, espero que o receitista me não falte com os esclarecimentos técnicos relativamente aos meus males orgânicos. Imagine o senhor que já visitei diversos agrupamentos sem resultado satisfatório. Então, o nosso personagem, Tomé Colavida, ele era uma pessoa que ele já tinha ido em vários centros. E todos os centros ele saía decepcionado porque não, fugia da expectativa dele, como nós fazemos. O tempo inteiro a gente recebe companheiros na casa espírita que nos dizem assim: eu já frequentei várias casas, vários centros e continuo sem ter resposta, continuo no mesmo. Será que são os centros, são as casas que são responsáveis por essa falta de mensagem ou não entendimento do receptor dessa mensagem? Não obtive definições precisas. Não obteve definições precisas para o dialogador. Indagou o bondoso diretor da reunião, demonstrando fraternal interesse. Então a gente observa que nesse grupo, pela narrativa, o grupo desse centro, que o nosso Tomé Colavida, né? Ele era um grupo extremamente respeitoso, amoroso, acolhedor. Ele que não tinha ainda, o próprio nome já é sugestivo, Tomé. Tomé, o apóstolo que vivia ao lado de Jesus, duvidou o tempo inteiro que Jesus tinha
ressuscitado. O próprio Cristo diz a Tomé, né, que felizes aqueles que crê sem precisar ver. Não é? E o nosso personagem, que Humberto de Campos nos traz, se comporta desse jeito. E nós? Como é que nós nos comportamos diante das mensagens que chegam dentro da casa espírita para nós? Será que nós entendemos? A gente vai jogar aqui Tomé, mas muitas vezes nós o tempo inteiro nos comportamos como ele. Frequentemente recebo mensagens de Acácio, amorosa entidade que se afirma amigo de outras eras. Olha, o nosso querido Tomé, ele tinha um amigo espiritual que o tempo inteiro dava uma mensagem para ele. E ainda assim, ele não se satisfazia, porque quando ele lia aquela mensagem, a mensagem não dizia de forma explícita aquilo que ele gostaria de ouvir. Basta nós pensarmos nas parábolas de Jesus. Né? No Novo Testamento, nós temos 40 parábolas escritas, ditas as mensagens por Jesus. O que são essas parábolas? São narrativas que trazem uma mensagem implícita, que a cada tempo a gente vai, a maturidade nossa, a gente vai captando essa mensagem. E assim era essa mensagem de Acácio. Subjetiva, metafórica, simbólica, mas o nosso querido personagem também, ele não entendia. Todavia, suas elucidações não me satisfazem. Olha, e vivo desalentado, aflito. Desde muito permaneço arredio da medicina. Então ele ia procurar os médicos não davam diagnóstico, ele continuava na mesma, ele se aborreceu e disse que não queria mais saber, ele ia por cento dizer para ele o que é que ele tinha. Meu sobrinho Tinfrônio, clínico de renome, aconselhou-me exames detalhados. A gente sabe, com mais detalhamento, né? A gente sabe que dentro da própria medicina, para a gente ser diagnosticada qualquer patologia, a gente precisa fazer uma série de exames laboratoriais, exames de imagem, não é? A nível comportamental, vai observando, né? Fazendo toda aquela entrevista com o paciente para chegar no diagnóstico que ele queria toque de caixa. E assim também ele chegou no centro espírita com esse desejo, que o diagnóstico fosse feito de uma hora para outra. Entretanto, perambulei em vão, através de laboratórios por mais de 2 anos e, de alguns meses para cá, vivo interessado no espiritismo, procurando, porém, inutilmente a solução do meu caso pelas salas mediúnicas. Então, ele via em vários centros espíritas. Então, quando ele chegava nessa casa, que ele não conseguia ter esse diagnóstico que ele desejava, ele ia para outra casa e recebendo sempre, né, a espiritualidade amiga não nos abandona. Então a Cássio continuava em todos os lugares que ia, a Cássio ia, não é, acompanhando e dando essa mensagem para ele. Mas não terá obtido conselhos, receituário, indicações, né? O diretor da reunião mediúnica provoca, não é que realmente ele tinha recebido, mas ele não percebe. Inquiriu o Martinho, emocionado. Sim, esclareceu o doente. Semelhantes recursos não me têm faltado. Contudo, aqui me vale o roteiro sem nomenclatura. Então, que adianta essas orientações se eu não tenho o nome da doença, do diagnóstico, qual é a patologia que eu tenho? Necessito obter o diagnóstico de minha verdadeira situação. Creio que não andaria bem avisado se usasse remédio, ignorando quais os sofrimentos físicos. Ele queria o diagnóstico para ele tomar o remédio e ficar bom. Preciso de esclarecimentos exatos, diretrizes francas. Apesar, porém, de minha insistência, os espíritos nunca traçaram o diagnóstico desejado. Ele mete o pau nos espíritos. Diz que os espíritos não tinham dado para ele, não tinham dado uma solução, uma diretriz. Aconselha-me, atendendo talvez a minha ansiedade, com a panaceia de boas palavras. Entretanto, isto não serve ao meu temperamento amigo da verdade, né? Então, não adianta paciência, reflexão, mudança, né? O servir, o auxílio do outro, ele não refletia em torno disso.
Martinho sorriu paciente e obtemperou. Em todas as coisas, meu amigo, há que considerar os desígnios e providências de Deus, né? Então, Martinho já traz essa mensagem dialogando o que a Cássio, que era o mentor espiritual dele, o amigo espiritual, dizia. Mas ele não captava o que a espiritualidade, o orientador espiritual da reunião nos estava dizendo para ele. Mas não estou contra Deus, objetou o doente, em uma expressão de superioridade. Se é que os desencarnados veem nossa máquina orgânica, externa e internamente, porque semelhantes esquivanços aos meus pedidos reiterados, e tu aqui está dizendo, eu estou achando que eles não sabem de nada mesmo, né? Que está me enganando, né? E ele tem um comportamento, eu busquei as crônicas de Humberto, a forma como Humberto traz para nós é fantástico. É um texto realmente atemporal, que lá pela década de 40, mais ou menos, Humberto nos traz tão no momento, não tão contemporâneo para nós, porque nós nos comportamos do mesmo jeito, não é? E a gente duvida das mensagens. É para mim mesmo esse espírito, é o espírito brincalhão, não é um espírito que não está me levando a sério. Sabem acima dos médicos, enxergam mais do que raio-x, auscultam além da epiderme, donos de tamanhas possibilidades. Por que a negação de algumas palavras que me esclareçam as dúvidas? Medicar-se alguém sem o conhecimento da própria situação constitui grave perigo. Simples receituário não satisfaz ao homem observador e inteligente, né? Ele se acha, né? Com aqueles argumentos dele, combatendo todo mundo. O orientador da reunião não quis alimentar a palestra, permaneceu em silêncio. Aí eu gosto muito da irmã Rosália no Evangelho segundo o Espiritismo, quando você vê alguém embate ali naquele conflito, você se cala e deixa o tolo falar, né? E aí ele viu que os argumentos dele não estavam convencendo, ele se silenciou, convidando em seguida aos presentes a oração habitual. Isso é a prévia, vamos para a reunião. Terminados os trabalhos, a folha de papel que relacionava o nome de Colavida, que é Mateus Colavida, não exibia coisa alguma, além de certas indicações para o tratamento. Nada de explicações técnicas, nada de terminologia científica. Aí Tomás vai se aborrecer mesmo. Surtou. Não recebi qualquer observação nesse sentido, murmurou Dona Eulália, humilde e tímida. Dona Eulália, coitada, era médium, né? E ela recebendo essas críticas todas, duvidando da comunicação dela, né? E ela toda tímidazinha ali, né? Uma mulher simples, ela tenta dizer, eu não recebi nada, né? Eu não posso passar para você aquilo que eu não recebi. Ora, senhor Martinho, disse Tomé, o diretor dos trabalhos, às vezes chego a pensar que este movimento de comunicações com outro mundo não passa de grosseira mistificação. Ele estava mesmo. Peço definições médicas e respondem-me com apontamentos de alimentação e nome de tinturas? Aonde iremos com isso? Esse nome de tintura certamente era a medicações homeopáticas, né? Depois de mirar Dona Eulália aqui, mas acho que é Eulália, né? De alto a baixo, com ar de zombaria, perguntou aquele a passagem do Evangelho, que olha a raca, de cima para baixo, de baixo para cima. Que receita, por seu intermédio? Aí ela explica, é o Dr. João Crisóstomo de Toledo, que foi antigo médico nestes sítios. Tomé riu, sarcástico, e acrescentou, parece que ele ainda desmemoriado e completamente alheio à medicina. Escrachou, né? Esse espírito deve ser o espertalhão. Imagine. A essa altura, Martinho adiantou-se. Aí, gente, a gente observa a importância do diretor de um trabalho mediúnico, do dialogador, da pessoa, porque a gente, às vezes, a gente ainda acha, a própria espiritualidade nos diz isso no estudo do Livro dos Médiuns, é todo um grupo, é uma equipe,
que o personagem protagonista do trabalho da reunião mediúnica é apenas o médium. Não, é todo um grupo. As outras, no mensageiro, comenta sobre isso, a importância do orientador. E aí a gente vai observar, né, o papel de seu Martinho aqui. Mas senhor Colavida, que é Tomé Colavida, nesta casa não temos o direito de insultar os benfeitores. Não somente os espíritos amigos, mas também Dona Eulália não nos pedem retribuição alguma. Os mentores espirituais certamente sacrificam-se bastante vindo até nós, e a médium que abandona as sagradas obrigações domésticas para atender os nossos apelos, né? Porque nós fazemos o trabalho na casa espírita, larga, né, muitas vezes os afazeres, obrigações, situações até graves da nossa família, e a pessoa que chega aqui acha, né, distrata, como a gente viu o próprio Chico, não é? Que cuspia, xingava, distratava, porque a espiritualidade não trazia aquela mensagem que aquele irmão gostaria de saber para satisfazer o seu ego. Não desconheço as nossas deficiências e admito que a nossa tarefa esteja repleta de falhas e erros, que a experiência corrigirá, mas seria justo acusar de embosteiros os que se devotam ao trabalho com amor e renunciação. Então ele deixa claro que aqui também nós estamos num planeta de prova e de expiação, e que esses espíritos, como o nosso trabalho também, está suscetíveis a alguns equívocos, e a gente vai melhorar com a praticidade, com o dia a dia. Mas isso não dá o direito, por conta disso, da gente destratar, desrespeitar a espiritualidade amiga e a equipe que fazia parte do trabalho. Tomé recebeu o terreno falso em que se colocara, pedindo desculpas. Invocou o famoso subconsciente e rogou que fosse admitido à próxima sessão, recebendo as melhores expressões de fraternidade por parte dos companheiros ali reunidos. Então, nós observamos no término da reunião, Tomé deu o típico piti, mas aquela equipe teve a paciência, a caridade de tentar argumentar, acalmá-lo, para que ele não saísse dali extremamente mais desestabilizado com que ele adentrara. Na semana seguinte, né, certamente deve ter dito nas entrelinhas, vinha, vamos tentar na próxima semana. Na semana seguinte, repetiram-se os mesmos comentários, com a teimosia renitente de Tomé Colavida e a boa vontade de Martinho, e a natural timidez de Dona Eulália. O enfermo estava ansioso. É hoje que eu vou receber o meu diagnóstico, né? Solicitava pareceres do médico desencarnado e emitia observações técnicas, e por último pedia, se possível, o comparecimento de Acácio, o amigo invisível, para maior esclarecimento da situação, que era o amigo de Tomé, né? Era o mentor de Tomé. Findos os trabalhos da noite, verificou-se que João Crisóstomo lançara no papel as mesmas recomendações anteriores, sem omitir uma vírgula. Ele não tinha entendido nada. Vai o recado de novo. Nada de nomear a enfermidade do consulente. Acácio, contudo, escrever ali a mensagem, ponderada e afetuosa. Então o médico, que era o mentor espiritual daquela casa, não é? Que era Crisóstomo, ele foi persistente, ele não se dobrou a Acácio. As orientações é essa, né? Você tem que seguir isso aí. Mas Acácio, que era o amiguinho dele, né? Traz essa mensagem, que é também para nós, para todos nós que estamos ouvindo, todos nós que temos acesso a essa mensagem, não é? O mensageiro da nossa manhã. Meu irmão, dizia ele, revelando intimidade e carinho, não aguardes um diagnóstico que nos seria difícil fornecer. Vale-te da cooperação do amigo espiritual que te ministrou indicações tão úteis e procura pô-las em prática. Por que impor condições aos que te beneficiam? O grande problema não é o de receberes uma frase complicada, a guisa, ao modo, né, de definição,
mas sim buscares a restauração de tuas energias. Era a orientação, não é? Se coloca, reflete, reavalia, não é? Faz o caminho de volta, mas sim buscar a restauração de tuas energias, cheio de boa vontade, como nos diz Leon Denis. O diagnóstico, Tomé, nem sempre pode ser perfeito e nem sempre se ajusta às finalidades da renovação orgânica, né? Então, às vezes a gente quer, como Tomé, um diagnóstico porque a gente acha que o diagnóstico vai dar cura. Na verdade, não vai dar, porque ela precisa, na verdade, de uma mudança interior. Era que, de fato, Tomé precisava. O corpo do homem é uma usina de forças vivas, cujos movimentos se repetem no tocante ao conjunto, mas que nunca se reproduzem na esfera dos detalhes. As dores de cabeça são idênticas nas sensações e que proporcionam, mas quase sempre desiguais nas origens. Na verdade, cada dor de cabeça que a gente sente organicamente no nosso corpo físico, ela tem uma origem diferente. É o estômago, não é? Às vezes a infecção urinária, hein? É a vista, não é? Às vezes a ansiedade, é uma coisa que a gente comeu que não fez bem. Ele vai fazendo essas analogias metafóricas. Como te oferecer um diagnóstico exato se amanhã sensíveis modificações podem ocorrer em tuas células mais íntimas? Não é verdade? Então a gente sabe, a gente vê os diversos relatos, pessoas que tiveram diagnósticos extremamente cruéis, muitas vezes inverdades, né? Muitas vezes diagnósticos fiéis a uma verdade, que com a mudança comportamental, de energia, de vibração, a pessoa se curou. Ou não se curou, porque ela precisava, dentro daquele karma dela, ela dialogar, conviver bem com aquela patologia. Não te furtes ao benefício, apenas porque não podes impressionar os olhos mortais, com meia dúzia de termos indecifráveis, né? Então ele queria. Então esse amigo já estava explicando para ele que o diagnóstico naquele momento não tinha sentido. O importante é ele estar ali na casa, recebendo a mensagem, reavaliando, retomando aquilo que seria possível ser modificado internamente. Trata-te, meu amigo, o tempo é precioso. Olha, o tempo é precioso. Cuida da maquinária física, aceita a bondade do Eterno Pai, sem cristalizar o pensamento nas normas secundárias da ciência terrestre. Lembra-te de que amamos intensamente e desejamos teu bem-estar. Quando ele fala te amamos, é um coletivo, não era apenas a Cássio, era todo um grupo de pessoas no mundo espiritual, como aquelas pessoas encarnadas que estavam ali recebendo ele. Essa mensagem belíssima, se nós recebêssemos essa mensagem, será que nós nos comportaríamos como um Tomé? A gente ia aceitar de bom agrado, agradecendo a espiritualidade amiga por essa mensagem, mas olha o que Tomé fez. Tomé. Nem Chico aceitou. Nem Chico leu com a vida a mensagem afetuosa envolvendo irritação. Afinal, estou sem compreender coisa alguma. Sinto-me doente, cansado. Peço esclarecimento que satisfaça os invisíveis que me dirigem exortações. Então não adianta ele não pensou em nada do que recebeu, não é? Não veio o diagnóstico, para mim não me serve. Aí nós falamos assim, eu me lembro do próprio Chico Xavier, né? Quando ele tinha aquele diagnóstico todo das diversas patologias que ele teve. E o Divaldo, né? Quando ele teve um problema no coração, que o cardiologista disse para ele que ele só tinha 70 dias de vida, né? E ele ficou irritadíssimo, que ele tinha tanta coisa por fazer e zangado porque Joana de Andes não veio resolver o problema, né? Então esses comportamentos de Tomé, da nossa personagem, um Divaldo Franco, um Chico Xavier e outros irmãos, né, que nos trouxeram mensagens tão belíssimas, faz parte do comportamento humano, né? Então, ele nos diz assim, para concluir. E fixando o olhar na médium, aí vai a culpa da pobre Dona Eulália. Rematava francamente, minha decepção era sem limites. Pensa aí, gente.
Martinho na fé serena, ó, tranquilo. Que ele assinalava as atitudes, ajuntou tranquilo. E o que é o que merecemos, meu amigo. Desejávamos receber o diagnóstico, mas, né, o diagnóstico não foi apresentado. Aliás, o diagnóstico estava nas entrelinhas, ele não percebia. Tomé coçou nervosamente a cabeça e cortou-lhe a palavra. Nada de reticências. Presenciamos verdadeiros fracassos. Do que lastimo é que o tempo perdido a procurar elucidações quando me asseveravam que o espiritismo é fonte de verdade. Então ele está decepcionado, desapontado com o médico e com o espiritismo. Onde a fraqueza nessas faças em que venho pondo minhas melhores esperanças. Olha, ele já chamou que tudo ali era uma farsa. Em todos os grupos apenas encontrei material incompleto entre os médios supostamente humildes e doutrinadores, pretensamente inspirados. Estou farto. Não vim procurar consolações, mas informes necessários. Estes espíritos, contudo, devem andar lá no alto, à maneira dos árvores cá embaixo. Ele lascou o verbo, né? Na ofensa mesmo. E a gente vê muito isso, né? A gente já viu aí relatos de pessoas brigarem com os espíritos da comunidade, de chamar pro braço lá fora, né? Porque não aceita aquelas orientações. Em toda parte é dissimulação, ó. Ignorância e fanatismo. Solicito diagnóstico e lançam-me recomendações estranhas a todo conhecimento de posologia. Não é que, na verdade, é uma ciência, né, que vai estar estudando, né, essas diversas patologias dentro do metabolismo do ser humano. Abandonarei minhas experiências, convencido de que o espiritismo e a mediunidade são duas tolices mundiais. Coitadinho dele e de nós, que muitas vezes pensamos assim. Será que o Espírito falou a verdade? Será que essa mensagem não é para mim? Os companheiros que já se havia retirado, o povo da equipe, foi saindo, né? E deixando ele lá, com o pobre Dona Eulália e Martinho, né? E os companheiros já se haviam retirado, apenas Martinho e Dona Eulália permaneciam ali, suportando heroicamente, olha, heroicamente, a neurastenia, né? Aquele desencontrole emocional, psicológico, né? Do enfermo mal criado. Reconhecendo-lhe a irritação, dispunha-se ambos a abandonar o recinto, mas em silêncio, quando o primeiro gesto de despedida, Tomé procurou retê-los ansiosamente. Então, o Dona Eulália e Martinho pensou, estão indo embora, né? Mas a espiritualidade, ele foi tomado e ele pede. Não era uma doença física, era também, mas tem uma doença física que você vai sentir aqui na estante. Por quem são? Ajude-me. Não desejo sair experimentando tamanha impressão de abatimento moral. Ele pede misericórdia mesmo. Quero a verdade. Senhor Martinho, auxilia-me na consecução deste propósito. A falta do diagnóstico desejado acabunha-me. Sinto que tudo é mentira em torno dos meus passos. Então ele estava assim, desesperado. E a gente sabe que não cai uma folha seca sem permissão de Deus. A espiritualidade vai permitir que ele seja atendido. E depois de fixar o médium, ansiosamente concluiu. Dona Eulália, se esses espíritos que a senhora diz ouvir, ainda duvidando, vê que são personalidades reais, por que razão me negam a verdade? Agora que estamos a sós, atendam-me por amor a Deus. Peçamos diretamente aos invisíveis que se manifestem e me esclareçam. Havia uma emoção naquelas palavras que Martinho e a médium se entreolharam penalizados. A interpelação silenciosa do diretor das sessões e a nobre senhora respondeu bondosamente: estou pronta, né? Então a gente vê que Deus ouve as orações no desaforo e no amor também, né, gente? Nós vimos aí no outro texto anterior
que tem uma senhora, que numa da narrativa de um texto anterior, que roga naquela fé, mesmo no desaforo, como aqui nosso personagem, ele é atendido, né? E aí sentaram-se os três, e o orientador orou com lágrimas, invocando a providência divina. Foi então que o amigo espiritual, por intermédio de Dona Eulália, falou em voz triste, mas firme: Tomé, em vão temos procurado auxiliar-te na cura. Atende ao teu caso orgânico enquanto é tempo, porque teu corpo está dominado pela morféia nervosa. Quando eu li esse nome morféia, eu não conhecia, era um sinônimo da lepra, que hoje a gente chama da hanseníase. Então, a morféia é uma doença crônica do tecido conjuntivo, de provável etiologia. É uma doença autoimune, né? Que tem como base alterar a síntese da disposição do colágeno da pele. Então, ele estava com o que nós chamamos hoje da hanseníase, da lepra que era do passado. Colavida fez pálido. Olha o diagnóstico. Não tinha dado o diagnóstico ainda por caridade, gente. Estava Poupando ele para que ele amadurecesse espiritualmente, para que ele fizesse um movimento do auxílio, ele se integrasse aos ensinamentos dos mensageiros de Jesus, para que ele tivesse fortalecido para poder estar recebendo esse diagnóstico. Esforçou-se por não cair ali mesmo, fulminado pelo diagnóstico doloroso que ele tanto queria. Suspenderam-se as preces sob força. No dia imediato, o doente atormentado procurou o gabinete de pesquisas especialista em moléstia do sangue, obtendo a confirmação amarga. Olha, ele, a partir daí, ele ainda saiu duvidando, certamente, ela nota a leitura subjetiva, que aquele espírito deu diagnóstico equivocado, quando sai o diagnóstico que ele estava, de fato, com a doença morféia, que era a hanseníase. À noite insistiu para que Martinho e Dona Eulália se reunissem na sua companhia. Estava desfigurado, em pranto. Terminada a prece do diretor da reduzida assembleia, o enfermo exclamou, soluçando: ó benfeitores invisíveis, por quem sois, auxiliai-me no destino cruel. Agora, que surpresa dolorosa me preparastes, dando conhecimento da realidade terrível. Olha, ele agora está se queixando da realidade do dia que ele tanto queria. Olha como Tomé, como nós, nunca estamos satisfeitos. Mas nesse instante, a generosa entidade de Acácio tomou o punho da médium e escreveu: conforma-te, meu querido Tomé, não queria a verdade completa, o diagnóstico, aproximado da tua situação orgânica? Não chores. Lembra-te que Jesus é o divino médico. E não esqueças que se tens agora a lepra do mundo, não estás esquecidos pela bondade de Deus. Então, assim, um texto extremamente profundo e reflexivo, para nós não esquecermos nunca que Deus, na sua grandiosidade, o Mestre Jesus do nosso modelo de vida, nunca nos abandona. Por mais que o diagnóstico terreno seja realmente por nosso desajuste físico, mas nós estamos amparados na nossa fé, na nossa coragem, na confiança na espiritualidade amiga, a gente vai receber os piores e vamos crer sempre que Deus faz o melhor por nós, o nosso crescimento espiritual. Nós agradecemos a Deus, ao Mestre Jesus, ao nosso querido Humberto de Campos, e a nossa eterna gratidão ao nosso querido Francisco Cândido Xavier, que nos traz mais uma belíssima mensagem, que nós consigamos refletir de fato, não é, qual o nosso papel aqui nessa existência. Nossa gratidão aos amigos presentes na nossa casa, Associação Espírita Cristã André Luiz, aqui em Feira de Santana, na Bahia, e nossos amigos internautas. Votos de muita paz.